vida nessa noite. E nós queremos te honrar, ó Pai, nessa hora com a nossa atenção, para que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, ó Pai. Deus, se há alguém nesse lugar que chegou aqui, ó Pai, abatido, triste, sem esperança, que possa sair daqui diferente nessa noite. Se há alguém, ó Pai, que precisa ser curado nesse lugar, que o toque da Tua mão poderosa possa alcançar nessa noite. Se existe um crente que entrou nesse lugar, ó Pai, abatido, destruído, desanimado, que ele possa sentir o poder do Teu Espírito Santo e que ele possa sair desse lugar, ó Pai, cheio do Teu poder, cheio da Tua unção, cheio da Tua alegria, Senhor. O que nós queremos nessa hora, Pai, é sentir, ó Pai, a Tua presença de uma maneira especial. Por isso fala conosco, Senhor, nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Se você está comigo, diga amém. Amém. Pode tomar seu assento. O tema desse ano da nossa igreja é promessas. Repita comigo, diga promessas. E é importante nós falarmos de promessas, porque todas as coisas que existem, elas só existem porque são sustentadas pela palavra de Deus. Se existe uma palavra, e essa palavra é a palavra de Deus, ela não falha, ela se cumpre, ela cumpre o seu objetivo. A palavra do Senhor vai dizer em Gênesis 1 que a terra era sem forma e vazia, mas pela palavra do Senhor houve luz. Pela palavra do Senhor criou-se os animais. Pela palavra do Senhor o mundo veio a existir, porque todas as coisas existem por causa da palavra dele. As coisas do mundo são sustentadas por causa da palavra dele. A palavra vai dizer em Salmos 19 que os céus e a terra proclamam a glória do Senhor. Tudo que nela existe proclama a glória do Senhor. Pertencem ao Senhor, diz Salmos 24. Os céus são do Senhor, a terra é do Senhor, porque foi Ele que a firmou entre os mares, foi Ele que a colocou sobre os lagos. E quem poderá subir ao monte santo do Senhor, senão aquele que é puro de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, que não jura enganosamente? Estes receberão as bênçãos do Senhor, as bênçãos do Deus de Jacó. Diz Salmos 24, tudo subsiste por causa da palavra dele. E se a palavra de Deus não falha, se a palavra dele não falha, se a palavra dele se cumpre, a palavra do Senhor vai dizer que não cai um tiro sequer a sua palavra sem que se cumpra. As promessas dele também não falham. Aquilo que ele prometeu não vai falhar. Aquilo que ele prometeu vai se cumprir. A história prova, como nós cantamos aqui, que todas as promessas que ele fez e que ele continua fazendo até os dias de hoje, elas se cumprem. Em Gênesis, Deus prometeu que enviaria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Esse Deus é o mesmo Deus que a partir de Noé fez uma aliança com o seu povo, prometendo que jamais viria a destruir novamente a terra com água. Esse é o mesmo Deus que prometeu a Abraão: deixa a tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E quando as coisas ficaram apertadas para Abraão, foi ele que levou Abraão para o meio do deserto e disse: Abraão, olha para os céus, vê essas estrelas, a tua descendência será mais numerosa do que as estrelas dos céus. Abraão, olha para a terra, olha para a areia desse deserto, a tua descendência será mais numerosa do que a areia que está nessa terra. E ele cumpriu todas as promessas que ele fez a Abraão. Abraão já era idoso quando ele disse: vou te dar um filho. Sara tinha 90 anos, Abraão
Abraão tinha 100 anos e ele cumpriu a sua promessa. Ele disse a Davi: jamais se apartará da tua descendência o cetro, jamais se apartará da tua descendência os governantes. E a história vai contar que a descendência de Davi governou até que se teve o fim da monarquia. Mas veio Jesus, e se você ler toda a descendência de Jesus lá em Mateus capítulo 1, e você olhar de geração em geração, está cumprida a promessa do Senhor, porque Jesus é descendente de Davi, e a ele pertence o trono por toda a eternidade. É a promessa do Senhor que se cumpre de geração em geração, porque se passaram 14 gerações depois de Abraão, 14 gerações depois de Davi, 14 gerações depois do exílio babilônico, quando o povo de Israel voltou para Jerusalém em 536 antes de Cristo, e a palavra foi cumprida, porque o nosso Deus é um Deus de promessas, porque o nosso Deus é um Deus que não falha nas suas promessas. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque Jesus é uma promessa que foi cumprida, porque Jesus é uma promessa que foi profetizada pelos profetas do Senhor no Antigo Testamento, e é uma promessa que se cumpriu na plenitude dos tempos, diz a palavra do Senhor. E ao andar por esta terra, libertando os oprimidos do diabo, curando os enfermos, libertando os cativos, Ele nos faz promessas implícitas de que aquele que confia nele, de que aquele que anda com Ele, de que aquele que se dobra os seus dias a Ele, podem confiar que terão nele um amigo todos os dias. Mateus 28, versículo 20, ele diz para os seus discípulos: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação deste mundo. E Ele está conosco todos os dias. E na pessoa do Espírito Santo nós temos esse amigo, e na pessoa do Espírito Santo nós temos esse Consolador. E andando, cumprindo o seu ministério, Lucas, Marcos e Mateus escrevem a respeito de 3 atitudes que Jesus tomou, e que mostra essas promessas implícitas que se cumprem hoje nas nossas vidas. A primeira dessas promessas está lá em Lucas 8, versículo 20, para que você entenda. Jesus tinha acabado de passar por uma tempestade no barco, o negócio apertou para os discípulos, eles ficaram amedrontados, a situação foi complicada ali. Mas quando Jesus atraca o barco dele, ele desce entre 10 cidades, é por isso que é chamado de Decápolis, 10 cidades, 10 tribos que viviam ali naquela região, e que eram atormentadas, e que eram assustadas por causa de um homem que vivia endemoniado. Esse homem que não tinha mais nenhuma perspectiva de vida, esse homem que não poderia casar, esse homem que não poderia ter filhos, esse homem que vivia acorrentado, esse homem que não tinha casa, esse homem que não tinha roupa, esse homem que não tinha dignidade, porque o diabo havia tirado dele tudo que ele tinha. Ele vivia possesso por uma legião de demônios. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus atraca o barco daquele vilarejo, desce do barco, e ao caminhar entre as cidades, aquele homem que não tinha corrente que o conseguisse prender, aquele homem que se cortava, aquele homem que se maltratava a pele dia após dia, que era cheio de feridas e que vivia como um monstro, como um lobo,
vê Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que ele olha para Jesus. Mas não é o homem que vê Jesus, são os demônios. Os demônios enxergam quem havia chegado naquele vilarejo. E eles dizem a Jesus: o que temos tu contigo, ó Filho do Altíssimo? Porque vieres nos atormentar antes do tempo. Não nos lancem ao abismo. Foi o que os demônios disseram a Jesus. Jesus não havia proferido ainda nenhuma palavra. Mas quando os demônios disseram isso, lá no versículo 29 vai contar que Jesus havia ordenado que o espírito impuro ou imundo saísse dele. E o espírito que tinha dominado o homem em várias ocasiões, mesmo quando ele era atormentado, mesmo quando ele era colocado sob guarda, ou seja, pessoas ficavam vigiando ele, ninguém dava conta. E Jesus deu uma ordem àqueles demônios que saíssem daquele homem. E a Bíblia vai dizer que os demônios saíram do homem e entraram numa manada de porcos. E a manada se atirou contra um abismo e se afogou no mar. E você me pergunta, Mateus, qual é a promessa que está nessa situação de libertação? A palavra do Senhor vai dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Você sabe qual é essa promessa, querido? A promessa da libertação se manifesta na vida de um jovem endemoniado, de um jovem que não tinha mais perspectiva de vida. A libertação do Senhor. Você sabe qual é a promessa cumprida na vida desse jovem? É que agora ele não está mais apenas liberto, mas agora ele está curado, ele está são, ele não está mais preso, ele não está mais acorrentado, ele não está mais nu, ele não está mais ferido, agora ele está sentado em sã consciência, vestido com a sua dignidade e salvo, porque Jesus prometeu e cumpre, ele liberta ainda nos dias de hoje. Esse é o Deus que nós servimos. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: se Ele prometeu que vai libertar, Ele vai libertar. Aí você me pergunta: só isso? Só isso? Por causa de uma pessoa, ele enfrentou uma tempestade, ele atracou o barco, ele entrou no vilarejo, ele expulsou o demônio daquele homem, ele trouxe de volta a libertação, a dignidade, a vida para aquele homem, com a promessa de libertação. Aquele homem olhou para Jesus e disse: deixa eu ir contigo. Depois de tudo que o Senhor fez por mim, eu quero te seguir, eu quero ir contigo. Deixa eu ir contigo. Volta para os seus. Conte para eles que eu sou o Deus que liberta. E eu quero dizer para você nessa noite que esse Deus ainda continua libertando. Esse Deus é o Deus que continua trazendo de volta a dignidade daqueles que perderam a sua dignidade por causa da opressão do diabo. Esse Deus ainda liberta vidas. E eu preciso lembrar isso a você nessa noite, que esse Deus é o Deus que ainda liberta vidas. Porque muitas vezes eu lembro disso quando eu era criança. Os cultos eram tão cheios da presença do Espírito Santo, que não existia um oprimido, que não existia um possesso de demônios que resistisse à presença do Espírito Santo, que resistisse à presença de Deus. Não era porque a igreja ficava caçando demônio, não. É porque aonde há a presença do Senhor, o mal tem que sair. E eu estou dizendo isso para você nessa noite, querido, porque nós nos acostumamos
à igreja e não cultuarmos ao Senhor. Nós nos acostumamos a sentar nessas cadeiras domingo após domingo, mas nós não temos coragem de abrir a nossa boca e dar uma glória a Deus. Nós costumamos vir aos cultos quarta após quarta, e nós não fechamos o olho para nos concentrarmos e adorar e orar ao Senhor. Mas eu me lembro de uma época onde os cultos eram tão envolventes, que um glória daqui na frente se manifestava com glória lá de trás, que um aleluia do meio se manifestava com uma língua estranha de uma irmã que estava no canto da igreja. E quando nós poderíamos ver, ao menos pensar, a igreja já estava em volta na Shekinah do Senhor, porque a presença de Deus era palpável. Mas parece que as nossas línguas estão pesadas, que os nossos queixos estão dormentes, que nós não podemos mais glorificar ao Senhor. Que culto é esse? Eu quero dizer para você, se você quer ver a manifestação do Espírito Santo, se você quer ver a promessa da libertação se cumprir, é hora de você começar a dar glória no seu lugar. É hora de você não depender de ministro de louvor, de pregador no fogo. É hora de você abrir a sua boca e glorificar e se encher da presença do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus saiu daquele lugar e entrou em outro vilarejo, do outro lado do mar. E já era de praxe. As pessoas sabiam aonde Jesus estava, o que elas faziam? Chegavam para apertar Jesus, para apalpar Jesus, para arrancar de Jesus nem que fosse uma casquinha naquele momento, porque ouviam falar daquilo que Jesus podia fazer. E a palavra do Senhor diz que quando ele chega naquela cidade, um homem que estava passando por um problema sério na sua casa, difícil. Jairo era um dos chefes das sinagogas, era responsável por aquele lugar, era responsável por cuidar do ambiente, cuidar ali dos ensinamentos, dos cultos, e ele já havia feito tudo que podia. E eu quero dizer para você que Jairo tinha dinheiro. A Bíblia vai dizer que ele era um dos principais das sinagogas, e mesmo com todo o dinheiro que ele gastou para que a filha ficasse curada, a Bíblia vai dizer que a única saída que ele tinha era Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele pega um dos seus servos, vai até a direção de Jesus, e ele chega até Jesus de uma forma humilde, mesmo sabendo quem ele era, mesmo sabendo a sua posição social diante daquela multidão. Jairo chega perante o Senhor, se prostrando. Você imagina só que para um judeu que tem intrínseco na sua vida toda a estrutura para não idolatrar, toda a estrutura para não prestar culto a algo ou alguém que não seja Yahvé. Agora Jairo
o principal das sinagogas, chega diante de Jesus e se prostra. Isso significa reconhece a autoridade. E se prostra, isso significa reconhece a autoridade, reconhece quem Jesus é, reconhece senhorio. E ele se prostra diante de Jesus e diz: eu suplico que vá até a minha casa, porque a minha filha de 12 anos está à beira da morte. A Bíblia vai dizer que Jesus não diz nada. Jesus não diz nada, mas acompanha Jairo. E a Bíblia vai dizer que Jesus acompanha cercado pela multidão, mas no meio dessa multidão, uma mulher, diferente de Jairo, ela não tinha condições. Diferente de Jairo, ela não podia estar no meio da sociedade. Diferente de Jairo, ela não tinha uma posição. Diferente de Jairo, ela não poderia casar. Diferente de Jairo, ela não poderia ter filhos. Diferente de Jairo, ela não poderia trabalhar. Diferente de Jairo, ela não poderia ter amigos. A posição dela, a situação dela era oposta à situação de Jairo. Mas a Bíblia vai dizer que ela sofria há 12 anos, assim como a filha de Jairo tinha 12 anos. E há 12 anos ela sofria. A idade de nascida que tinha a filha de Jairo tinha a idade que essa mulher lutava para ser curada de uma doença, onde ela já havia gastado tudo que ela tinha com médico e com remédios. Tudo que ela tinha, ela havia deixado, ela havia dado, para que ela pudesse ser curada. E nada fez efeito. E a Bíblia vai dizer que naquele momento ela ouve falar a respeito de alguém que estava curando enfermos, que estava fazendo paralíticos andar, cegos ver, surdos ouvirem. Ela escuta falar a respeito de um Jesus e de que ele passaria próximo a ela. E a Bíblia vai dizer que naquela hora, naquele instante, ela não quer incomodar ninguém. Ela não quer entrar na sociedade à força impura, porque ela não podia se aproximar das pessoas. Ela só queria uma coisa: eu só quero tocar na orla, porque eu sei que se eu tocar apenas na orla, eu vou ser curado. Lembre-se que nessa história, Jesus está com quem? Jairo. Jesus está com quem? Jairo. E a filha de Jairo está lá, prestes a morrer. E Jesus tentando atravessar o local para chegar até a residência de Jairo. Você está comigo? Sim? Amém? Amém. Só para saber se você está acordado. E a Bíblia vai dizer que Jesus está ao lado de Jairo, está ao lado de discípulos, está com a multidão. E aquela mulher vê a sua única saída na vida, a única oportunidade que ela tem, porque ela já não tinha mais a quem recorrer. E a Bíblia vai dizer que ela se envolve no meio daquela multidão, que ela entra como uma intrusa naquele lugar, naquele aperta-aperta, naquele estica e puxa. Jesus sendo puxado de um lado, esticado do outro, e ela toca na orla. E alguns judeus, alguns historiadores vão dizer que não era o pano do vestido, que o judeu ele anda com uma cordinha, na sua roupa. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher toca na orla do vestido de Jesus. E no mesmo instante, Jesus
Jesus para e diz: alguém me tocou. Existe uma grande diferença entre nós tocarmos Jesus e nós tocarmos com fé. Existe uma grande diferença, como eu falei, entre você vir à igreja e você cultuar ao Senhor. Existe uma grande diferença entre você fechar os olhos e entre você fechar os olhos e orar ao Senhor. A multidão estava tocando Jesus, a multidão estava apertando Jesus, mas apenas uma mulher tocou ele com fé. Mas apenas uma mulher decidiu que tocaria com fé nele, e o toque dela não foi um toque comum, e o toque dela não foi um toque normal. O toque dela fez sair do Senhor dos Senhores poder, virtude, a autoridade que a fez ficar curada. A multidão ficou atordoada sem saber o que tinha acontecido. Jesus diz: alguém me tocou. Pedro olha para Jesus e diz: mestre, a multidão te aperta, negada, está tudo te tocando. Tu que está olhando para nós e pergunta quem foi que te tocou. Tocaram diferente, porque de mim saiu o poder. Se cumpre uma promessa dita por Isaías, lá no capítulo 53, e ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aquela mulher tocou Jesus, saiu o poder, e na mesma hora o sangue que ela colocava todos os dias para fora foi estancado. Se cumpre a promessa de cura na vida daquela mulher. Quando Jesus olha e diz: quem me tocou, ela se manifesta com medo e diz: fui eu, Senhor, fui eu que te toquei, porque eu criei que se eu tocasse apenas na orla do teu manto, eu poderia ser curada. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim: filha, oh filha, a tua fé te salvou. Não era só cura, não era só cura que Jesus estava derramando na vida daquela mulher, havia salvação, porque para isso veio também o nosso Jesus, para salvar aqueles que estão perdidos. E você me pergunta: e essa promessa, Mateus? Essa promessa continua de pé. As suas enfermidades Ele pode curar. As suas dores Ele pode sarar. Aonde está a sua dor? É no corpo, nos ossos, é na alma. Ele já levou sobre si essas dores, Ele já levou sobre si essa enfermidade. E eu quero dizer para você nessa noite: a promessa ainda está de pé. Ele ainda continua fazendo, Ele ainda cumpre as suas promessas. Nós vimos na vida do Gadareno libertação. Nós vimos agora na vida dessa mulher do fluxo de sangue cura, salvação. E a Bíblia vai dizer que não foi uma pausa dramática, né? A história continua rolando. Depois que Jesus conversa com uma mulher, o que acontece? Ele tem que ir para onde? Para a casa de? Da casa de Jairo. A casa de Jairo.
Jesus vai lá, na casa de Jairo. Só que no meio do caminho, quem é que aparece? Alguns servos de Jairo. Eles olham para Jairo e para Jesus e dizem: não incomode mais o mestre, a menina está morta. Quantas vezes nós somos instigados, nós somos impelidos a achar que a promessa de Deus vai falhar nas nossas vidas? Quantas vezes, por causa de uma sociedade onde tudo acontece rápido, onde tudo acontece ligeiro demais, e nós queremos receber de Deus também na mesma medida, rápido demais, como se Deus estivesse parado ou sido colocado dentro de uma caixa, que nós possamos dizer para Ele: vai, Ele vai, vem, Ele vem, faz e Ele faz. Quantas vezes nós olhamos para as promessas de Deus nas nossas vidas, e passam dias, passam semanas, passam anos, e nós olhamos para essas promessas e achamos que elas não vão se cumprir. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que as promessas de Deus, elas estão de pé para serem cumpridas no tempo dele. No tempo dele. Muitas vezes nós estamos como Jairo. A promessa é de que Jesus vai na nossa casa. A promessa é de que Jesus vai lá resolver o nosso problema. Mas chega no meio do caminho, parece que Jesus não está se importando, porque Ele para conversar com outra pessoa e não nos dá atenção. E nós somos carentes de atenção. Parece que nós somos mimados demais e queremos que Deus seja disponível a nós 24 horas. E muitas vezes as pessoas chegam e dizem: não tem mais jeito, não incomoda mais o mestre, não. Mas Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso, que Ele nos mostra quem Ele é. Olha só o que Ele diz comigo lá no versículo de número 50. Será que você pode pôr aqui, por favor? Eu quero que você leia junto comigo. O que é que diz no 3? 1, 2, 3. Ouvindo isso, Jesus ainda se importa conosco. Jesus ainda se importa com os nossos medos. Jesus ainda se importa com as nossas dores. Jesus se importa com o que nós estamos passando. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não tenha medo. Não tenha medo de quê, Mateus? Não tenha medo da morte, porque essa era a sentença para a filha de Jairo, a morte. E por que Jesus diz isso? Porque Ele prometeu para Marta e Maria. Como foi que Ele disse? Não tenha medo, não chores, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele nos prometeu isso, Ele nos garantiu isso. Ainda que esteja morto, ainda que esteja fedendo há 4 dias, ainda que não tenha mais jeito, viverá. Creu em mim, viverá. Confiou em mim, tem jeito. Acreditou nas minhas promessas, vai ver se cumprir. Não saiu do caminho, vai ver se cumprir. Eu irei cair a sumida.
você não sair do caminho, é para você não desistir da primeira parada, é para você não pensar que você está sozinho, porque Ele está dizendo para você: não tenha medo, creia somente, será curada, será liberta, será salva. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse, Ele vai fazer. Se você está com Ele, Ele está contigo. Se tu é fiel com Ele, Ele é fiel contigo. É a promessa dele para nós. E a palavra do Senhor vai dizer que Ele vai até a casa de Jairo. Ele chega até aquele local e se depara com uma multidão chorando, gritando, desesperada, porque a menina tinha morrido. Ele olha para aquela multidão e diz assim: bora todo mundo pegando beco, saindo fora, que a menina não morreu, ela está só dormindo. Foi o que eles fizeram? Eles riram de Jesus. Porque muitas vezes promessas que são inimagináveis aos olhos humanos causam deboche. Muitas vezes promessas que Deus nos faz causam riso nas pessoas. Jesus estava no caminho com Jairo. Jesus prometeu a Jairo: não tenha medo, ela vai ser curada. Essa era a promessa de Jesus. Mas quando Jairo chega à porta da sua casa, ele encontra pessoas que não acreditam na promessa que Jesus havia feito a ele. E Jesus bota todo mundo para correr. Não acredita na promessa, não acredita em mim, sai fora. E a palavra vai dizer que Jesus entra apenas com Jairo, sua esposa, Pedro, Tiago, João no barquinho. Entram naquele quarto e ele já se depara com a menina morta. Ela estava morta, sim ou não? Há um nó na cabeça. Ela estava dormindo. Quem disse? Foi Jesus. Para as pessoas ela estava morta, mas para Jesus ela estava morrendo. Jesus olha para aquela menina. E eu quero dizer para você que a promessa é de libertação, a promessa é de cura, a promessa é de salvação, mas há também promessa para nós na Bíblia de ressurreição, porque Ele venceu a morte, porque aonde Ele chega, a vida. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: aonde Ele chega, a vida. Ele olha para aquela menina e dá uma ordem a ela: menina, levanta-te. Não foi apenas uma palavra ao vento, foi uma ordem. E quem dá ordem? Quem é Senhor. Quem pode dar uma ordem a um empregado se não patrão? Quem pode dar uma ordem ao escravo se não o dono da terra? E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ordena: menina, levanta-te. E aquela menina se põe de pé. Jesus olha, diz uma razão da cidade, comer a menina que ela está morrendo de fome. E se cumpre mais uma promessa de Jesus: aonde Ele está, a vida. Aonde
cumprir. Eu quero dizer para você nessa noite, se Ele disse que ia com você até a sua casa, não importa o que acontecer no meio do caminho, acredite, Ele vai lá com você. Se Ele disse que ia curar, Ele vai curar. Se Ele disse que ia libertar, Ele vai libertar. Se Ele disse que ia salvar, Ele vai salvar, porque a promessa ainda está de pé. A promessa está de pé. E você me pergunta, Mateus, o que é que eu preciso fazer? Aonde é que eu preciso estar? Esteja nele e esteja com ele. Não queira apenas o cumprimento da promessa, queira aquele que prometeu, porque ele é muito melhor do que a promessa. Quem te prometeu é melhor do que a promessa. Quem disse que ia fazer é melhor do que o resultado. Mateus, o que é que eu preciso fazer para receber a promessa? Continua com Ele, continua no caminho com Ele, continua crendo nele. Se chegarem para você, se as circunstâncias da vida disserem para você, não tem jeito, não me incomode mais o mestre, não dá mais, escute ele dizendo para você: não temas, creia somente. Não foi isso que ele disse? Se passares pelas águas, eu vou estar contigo. Se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar, porque ele vai estar com você. E o que eu digo para você nessa noite: não se agarre apenas às promessas, se agarre a quem prometeu. Não queira apenas o resultado, queira esse Deus, queira esse Jesus. Fique com Ele, se prenda a Ele, não se deixe vacilar no seu pé, não deixe a sua mente titubear, não deixe que as dificuldades da vida te façam crer que as promessas não vão se cumprir. Um dia, um jovem havia escutado de uma mulher que Deus daria a ele muito mais daquilo que ele estava pedindo, porque o coração daquele jovem era temeroso a respeito do seu futuro. Sabe, aquela irmã do coque, que quando abre a boca você sabe que é Deus que está falando. Ela olhou para aquele jovem e disse: Deus vai colocar você naquele alto cargo que você nem pensa, mas Ele já colocou você lá. Deus vai dar para você a esposa que você está pedindo e que você acha que ela não irá chegar. Deus vai dar para você palavras e ministrações que você nem sabe que vão sair da sua boca, mas Deus já está lá. Passaram-se dias, passaram-se anos, e eu estou aqui. Sabe por quê? Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pode passar dias, semanas e anos, Deus cumpre as suas promessas, Deus cumpre a sua palavra,
Não tenha medo. Fique de pé no seu lugar nessa noite. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que tem promessa do Senhor. Eu quero orar com você que está aqui nessa noite, que está com o coração abatido, está com o coração entristecido, achando que Deus não vai fazer, achando que Deus não vai realizar. Deus ainda cumpre promessas. Deus ainda fala. Deus ainda cura. Deus ainda liberta. Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Somente abra a sua boca nessa noite e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Abra a sua boca nessa noite e adore ao Senhor. Abra a sua boca e misture o seu glória com aleluia. Abra a sua boca e abra a sua boca para adorar com fé nessa noite. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite, a fazer um exercício comigo. Se lembre das promessas que Deus fez a você. Lá em casa eu tenho um caderninho, onde eu tenho anotado várias coisas que Deus me prometeu, que Deus falou comigo. Nesses dias, pensando nessa mensagem, Deus disse: vai olhar o caderninho. Por isso que eu falei isso para você. Eu abri o meu caderninho e estava lá a data, o que Ele disse. Eu escrevi lá no fim, Ele cumpriu. Eu quero dizer para você nessa noite: se lembre daquilo que Ele te prometeu. Creia que vai se cumprir. Sua palavra diz que Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, vai se cumprir. Sabe o que está faltando? Está faltando você adorar. Sabe o que está faltando? Está faltando você confiar. Sabe o que está faltando? Está faltando você crer. A promessa está de pé. Vou te dar a oportunidade de você fazer essa oração, fechar os seus olhos. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os seus ouvidos estão sensíveis. Posso até
Amém, queridos? Eu queria que você continuasse com a sua cabeça baixa, orando, enquanto eu faço esse apelo nessa noite. Ore, porque essa é uma hora difícil, é batalha, meus irmãos. Nós queremos lançar um convite a você que ouviu essa palavra nessa noite e quer ser um adorador, quer ser um seguidor de Jesus. Você que ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida, ou você que está longe dos caminhos de Deus, quer se reconciliar, quer aceitar a Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Alguém nesse lugar que quer aceitar a Jesus ou quer se reconciliar nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria que a igreja estivesse orando ao Senhor, em nome de Jesus. Alguém nesse lugar que quer se reconciliar, quer entregar sua vida a Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém quer se reconciliar e aceitar a Jesus? Não deixe passar essa oportunidade. Veja que Jesus, o Espírito Santo, está falando com você nessa noite. Não deixe passar essa rica oportunidade. Jesus, Ele ama você e Ele quer você. Ele quer te salvar. Ele quer te dar vida nova. Ele quer te dar uma nova esperança. Igreja, ore, porque essa é uma hora difícil. O inimigo, ele coloca dúvidas, ele coloca medo, mas eu quero dizer para você que não tenha medo, não tenha vergonha. Jesus morreu na cruz por você. Mas alguém nessa noite quer entregar sua vida a Jesus ou quer se reconciliar? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma hora difícil, meus irmãos. Meus irmãos, é batalha contra o mal. Mas alguém quer se reconciliar
Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que só por um que se arrepende tem festa nos céus. Uma grande festa. Uma grande festa nos céus hoje. Deixa eu só dar uma informação para os irmãos que estão aqui. Ontem nós tivemos aqui reunião do Ministério de Homens. Foi ontem, aqui às 7h30. Eu queria convidar você que é homem. Nós temos um grupo agora, Ministério de Homens, né? Quero que você coloque o seu nome para quando a gente for reunir, a gente possa convidar você para estar com a gente. Amém? Que Deus lhe dê uma semana abençoada, semana de vitória. Que Deus esteja no teu lar, abençoando, dando saúde, meus irmãos. Que Deus possa estar à frente dos teus negócios, que Deus possa abençoar o teu trabalho, que Deus possa abençoar a tua empresa, que Deus possa abrir as portas para você, em nome de Jesus. Levante a sua mão. Que a graça do Deus eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus, repouse sobre a sua igreja, hoje e para todos sempre, e todos digam amém. Graças a Deus. Abrace o seu irmão antes de sair.